Bom, prosseguindo, agora na página 86 ainda, o item 5 do nosso material didático, vamos falar dos mártires da Nicomédia. Em 303 da era cristã, no dia seguinte ao edito de perseguição de Diocleciano, ocorreu um incêndio no Palácio Imperial da Nicomédia. Os cristãos foram responsabilizados pelo incêndio e a perseguição foi terrível. Bom, nesse período nós sabemos que existiam falsos crentes, né? Estamos vendo aí que estamos no ano 303, botar no ano 300 em redondo, pelo menos há pelo menos há 140 anos que as igrejas estavam divididas e uma igreja, que era a igreja de Roma, tá bom? Caracterizada por paganismo, tá bom? Caracterizada por paganismo. Então, não é impossível que algum membro lá dessas igrejas falsas, dessas igrejas pagãs, que ele tenha partido para a violência. Assim como eu digo nos dias atuais, se surgiu uma perseguição, irmãos, o verdadeiro cristão vai dizer o que os anabatistas diziam na história: cristão não mata, cristão não pega em armas. Eu contei para vocês a história, né, da irmã Perpétua, que ela foi presa, o filho dela, recém-nascido, ainda amamentando, o pai dela pedindo para ela negar Jesus, para ela voltar a cuidar do filho. Ela falou: Jesus vai cuidar do meu filho. Mas nem pelo filho ela negou a fé em Jesus, e ela foi martirizada. Então, o cristão, ele age assim. Mas se surgiu uma perseguição, irmãos, vocês, infelizmente, vão ver aí determinadas igrejas que se dizem evangélicas, até porque são homens ricos, fazendeiros, donos de um monte de empresas. Vocês acham que esses homens, eles fugiriam para viver numa catacumba, como os cristãos viviam naquela época? E hoje também, infelizmente, não. Dessa mesma igreja, que eu não vou nem citar o nome, mas uma vez apareceu uma reportagem, eles indo evangelizar no cemitério, e lá eles encontraram com um grupo de pessoas, né, praticando lá um culto espírita. Rapaz, a forma como eles falavam com os, não sei se era macumbeiro, um bandista, qual era a linha, mas era algo intimidador. Ou seja, não era uma palavra de mudança de vida, era intimidando eles do que eles estavam fazendo ali. Então, nós temos que estar atentos a essa situação, né? Porque essa cidade, Nicomédia, era uma cidade da Grécia, de cultura grega. Qual a teologia que dominava lá? Era a teologia de Orígenes, ou seja, Orígenes, ele já tinha morrido há quase 100 anos nesse período. Então eram 100 anos de heresia, todos influenciados por esse homem chamado Orígenes. Então não é impossível que eles realmente tenham colocado fogo nesse palácio. Mas também pode ter sido uma invenção, digo uma invenção não, o palácio pegou fogo, eu digo uma armação, porque tinham pessoas, principalmente os sacerdotes pagãos, que eles odiavam os cristãos e queriam ver os cristãos destruídos. Então, sabendo que Diocleciano já vinha assinando editos, tá bom, contra os cristãos, e eles queriam que a perseguição aumentasse, então pode ter sido pessoas assim que acabaram colocando fogo no palácio para incriminar os cristãos. Bom, os cristãos foram responsabilizados pelo incêndio e a perseguição foi terrível. Eu coloquei aí um texto de Eusébio de Cesareia, que ele conta essa história. Ele diz: nesse tempo, Antino,
que então presidia a igreja de Nicomédia, foi decapitado por seu testemunho de Cristo. E a ele se juntou uma multidão compacta de mártires, quando nesses mesmos dias, e sem saber-se como, deflagrou-se um incêndio no Palácio Imperial de Nicomédia. Ao suspeitar-se falsamente e correu o boato de que havia sido provocado pelos nossos, a uma ordem imperial, os cristãos daquele lugar, em tropel e amontoadamente, uns foram degolados à espada e outros acabaram pelo fogo. Tropel é uma expressão que significa amontoado, um grande número de pessoas, ok? Na mencionada cidade, um deles foi conduzido publicamente ante os imperadores já indicados. Ordenaram-lhe, pois, que sacrificasse, e ao opor-se, mandaram pendurá-lo desnudo e lacerar todo o seu corpo à força de açoite, até que rendido fizesse o ordenado, mesmo contra a vontade. Mas ele resistiu, né? Então, quem sofre são os cristãos verdadeiros, porque os cristãos falsos que existiam nesse período, fossem eles gnósticos, fossem eles maniqueístas, ou simpatizantes de Orígenes e de Roma, essas pessoas, eles acabavam por aceitar cultuar o demônio. Essa perseguição de Diocleciano, diz a história que os templos pagãos que estavam vazios, eles ficavam lotados de ex-cristãos, vou chamar assim, né, ou cristãos que não resistiram à perseguição e tinham que ir lá, semanalmente, mensalmente, sempre prestar culto ao demônio. E essas pessoas também iam lá obrigados e continuavam na igreja. É claro que a situação espiritual dessas pessoas não podia ser normal. E é assim, essa perseguição de Diocleciano, irmãos, nós sabemos qual o propósito do demônio. É gerar apóstatas. Porque essas pessoas, né, serão mais fáceis de serem corrompidos doutrinariamente. Tá bom? O comentário prossegue. A região da Nicomédia, próxima à cidade de Éfeso, foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, tornando-se um grande centro evangelístico. Essa região fora pastoreada pelo apóstolo João e depois pelo seu discípulo Policarpo. Nessa região se desenvolveu uma das maiores comunidades cristãs. Historiadores falam em 20.000 mortos nessa perseguição de Diocleciano. Porque o cristianismo, irmãos, ele estava se desenvolvendo muito. Veja, eu falei para vocês de Aureliano, que era um pagão devoto do sol invicto, mas não perseguia a igreja, pelo menos abertamente não. Ok? Então, desde Aureliano, os cristãos estavam tendo uma certa folga, né, no império. E agora, com Diocleciano, esse de 303 é o edito final, mas nós vimos que teve outros, né, que ele publicou, ok? Mas agora, em que nós tivemos aí um período de 30 anos de uma perseguição mais leve, ou praticamente sem perseguição, nós vimos na semana passada que o próprio Eusébio de Cesareia falou que o número de igrejas que se corromperam foi muito grande. Isso falando por Eusébio de Cesareia, né? Um homem que era aliado de Constantino. Vocês verão, eu fico pensando que coisa horrível é o cristão ter que se tornar bajulador. É uma vergonha muito grande. E Eusébio de Cesareia, vocês vão ver isso, depois eu vou até mandar o material para vocês lerem. Ele escreveu um sermão dedicado a Constantino. O tema do sermão era: com este imperador vencerás. E nós sabemos que Constantino continuava adorando o demônio. Então como é que o cristão se rebaixa a uma coisa dessa?
Mas também nós temos que pensar, se o número de mortos foi na casa de 20 mil, o que os historiadores dizem é que o número dos que negaram a fé era maior do que os mártires. Então nós conseguimos ter uma proporção aí. Não tem estatística de pessoas que negaram a fé e aceitaram adorar o demônio. E com medo daquelas coisas, né? Não tem estatística disso. O próprio Eusébio de Cesareia, ele nunca declarou que ele foi acusado, mas ele nunca confessou que cultuou o demônio. Mas eu até digo, para ele aceitar participar com Constantino e aceitar fazer um sermão daquele para Constantino, se eu fosse convidado, vamos dizer que o presidente do Brasil se converteu, pelo menos disse que se converteu, mas aí depois me chama, Levi, eu gosto do teu sermão, vem aqui ficar comigo, me dá uns conselhos, orar por mim e tal. Mas aí eu disse que o indivíduo continua adorando o demônio. Continua como sumo sacerdote, pontífice máximo do demônio. Eu falava, olha, eu acreditei que você se converteu, mas pelo que eu estou vendo, eu quero distância de você. E acontecesse o que acontecesse, eu tinha que sair, porque como é que eu vou participar, né, e fazer sermão elogiando e participar do trabalho de um homem que, na verdade, é um falso crente? Bom, aí eu vou participar, vou ajudar, colaborar com um engano. Não, isso não pode, né?